nesse momento, dado que talvez esse mês seja a minha única participação aqui nesse mês pregando. E eu fiquei pensando o que dizer nesses 18 anos de história. E o que eu queria hoje falar com vocês? Eu queria, para vocês entenderem o que eu tenho para compartilhar com vocês, talvez a melhor metáfora fosse a metáfora de abrir um baú e pegar fotografias antigas. Por falar em fotografia, no dia 22 a gente vai ter um grande painel aqui de fotografias. Se você não tirou a fotografia, no final não bateu a tua fotografia, coloque ali que você não vai aparecer na foto. A gente vai fazer um grande painel com o rosto de cada um de nós. Então, voltando à metáfora, é como se eu tirasse um grupo de fotografias e eu botasse sobre a mesa. Eu queria dizer a você que me ouve todo domingo aqui, que hoje eu escolhi intencionalmente repetir algumas coisas que eu venho dizendo. E por que eu escolhi fazer isso? Por uma razão muito simples. Porque hoje eu quero gravar isso. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Uma coisa. Eu queria que vocês lembrassem disso que eu vou falar. E me emocionaria muito se daqui a 10, 15 anos você ainda pudesse ter guardado o registro do que eu vou falar hoje. Porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma síntese de algumas coisas que eu venho dizendo nos últimos domingos sistematicamente. Por isso, algumas histórias vão ser repetitivas. Algumas frases vão ser repetitivas. Isso é intencional. Porque eu aprendi no curso que eu fiz que uma das maneiras da gente aprender uma coisa é a gente repeti-las por diferentes canais. Levando ao fato de que hoje eu e você vivemos uma info-obesidade. A gente tem um grau de dispersão e as informações se perdem. Eu quero te relembrar de algumas coisas. Para você, algumas coisas vão ser novas. Mas se eu pudesse dar um título à nossa conversa hoje, eu queria dizer para você o seguinte: hoje eu queria falar dessa igreja como um legado de Jesus. Por favor, abre, a gente está juntos. João capítulo 14, versos 34 e 35. 13, versos 34 e 35. Será que a gente pode ler juntos nessa versão? Vamos lá. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Amém? Não tenha vergonha de se identificar. Quem está aqui em termos de idade de 0 até 40 anos, levante a mão. Que maravilha. Que maravilha. Posso dizer uma coisa? Se você está de 0 a 40 anos, tem uma palavra que é chave na sua vida. Sabe qual é a palavra? Conquista. Você está na fase da conquista. Você, de alguma maneira, está vivenciando conquistas. Ou você vai entrar na faculdade, o que é uma conquista. Ou você está saindo da faculdade e querendo se inserir no mercado de trabalho, o que é uma conquista. Ou você casou, o que é uma conquista, e está tentando manter o casamento, o que é uma belíssima conquista. Ou você vai casar, ou você encontrou alguém com quem vale a pena dividir a existência, ou você não encontrou alguém, o que é uma conquista, lidar com a solidão. Você está nessa fase ainda de 0 a 40, você ainda está ainda com esperança, começa a passar dos 40, a esperança vai diminuindo, não é verdade? Mas de alguma maneira você está ali. Se você teve filhos, está 0 aos 40, você tem filhos, e seus filhos ainda devem ter uma idade muito nova, o que é uma conquista, o que eu vou fazer? Você talvez esteja ainda assim, se ajeitando em termos de carreira e até pensando em mudar de trabalho, porque talvez você possa estar feliz, ou você possa não estar feliz, o que é conquista? Se você tem de 0 a 40, a sua palavra-chave é conquista. Agora vamos lá. Se você tem de 40 a 60, levanta a sua mão, você está nessa faixa. Show de bola. Se você está entre os 40 a 60, a sua palavra já não é mais conquista.
a sua palavra é significado ou propósito. Nessa fase, você e eu começamos a ficar um pouco mais intolerantes com as coisas. Não é verdade? Assim a gente vai deixando de ter, me permita a expressão mais coloquial, a gente vai deixando de ter saco para ficar ouvindo determinadas coisas. Não é verdade? A gente vai começando a dizer assim, cara, eu já vivi demais para ficar escutando esse tipo de coisa. A gente vai tendo menos paciência com determinadas coisas. E a gente vai fazendo uma pergunta que é muito dura. Qual é o sentido desse troço? Qual é o propósito desse negócio? E é nessa fase aqui dos 40 aos 60, onde a gente meio que mergulha numa determinada crise, que é uma crise de significado. O que eu fiz até agora? O que eu construí até agora? Para onde eu estou indo? E a gente vai entrando numa fase extremamente frutífera da nossa vida, onde conquista já não é tanto a questão. Eu vou dizer uma coisa que talvez não se aplique a todo mundo nessa fase, mas eu posso dizer que até nessa fase, dinheiro vai ficando uma coisa menos importante. Você diz assim, pastor, eu estou entre 40 e 60 e dinheiro ainda é muito importante para mim. Sim, sem problema, mas eu quero te dizer assim, a gente vai começar a fazer o seguinte cálculo, às vezes deixar de ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. Você vai começando a fazer essa coisa do significado, do propósito e tal, e aí, dos 40 aos 60, talvez você vai começar a flertar com uma coisa muito legal, que é o seguinte, aparecem os mais felizardos, e eu digo isso assim, porque eu sei que são felizardos, os netos. Não é verdade? E neto, como você sabe, é a segunda oportunidade que Deus nos deu de estragar de novo os nossos filhos. Aí agora, vou te fazer uma outra pergunta. Quem está de 60 há de eterno? Quem está aí? Quem está? Beleza. A sua palavra já não é significado. Sabe qual é a sua palavra? A sua palavra é legado. Qual é a herança que eu deixo? Que legado eu deixo? E eu não sei se você, que está depois dos 60, tem o mesmo sentimento que eu, mas me assusta o fato de que daqui a alguns anos ninguém vai saber que eu passei por essa terra. Quem será Luiz daqui a 100 anos? Notadamente com essa sapatilha fantástica que ele está usando hoje. Quem será Luiz? Quem será o comandante Dimas? Quem vai no ouvido de... nem os meus tatelas netos vão saber que eu existi. Mas de alguma maneira, cara, qual é o meu legado? Qual é a minha herança? O que eu deixo? Eu quero dizer para vocês que Jesus teve uma vida muito curta. A vida dele, segundo registros, foi uma vida aí de 33 anos. Desses 33 anos, ele trafegou por essas 3 palavras. Ele trafegou pela palavra conquista, e ele viveu isso. Ele fez a pergunta do significado, e ele, porque sabia da sua existência curta, ele se preocupou com o seu legado. E Jesus, para mim, foi o ser humano, foi a pessoa que mais teve o mais pretensioso, o mais, me perdoem o português truncado, o mais grande tentativa de legado. Jesus foi um cara que mais foi ambicioso em termos de legado. Ninguém foi tão ambicioso para dizer qual vai ser o meu legado como Jesus. Steve Jobs não foi tão ambicioso quanto Jesus. Donald Trump não é tão ambicioso quanto Jesus. Absolutamente ninguém na face da terra teve tanta ambição para deixar um legado tão grande como Jesus. E você sabe qual foi o legado que Jesus deixou? Ele queria construir como legado, ele queria fundar como legado, ele queria deixar nessa terra, não no céu, ele queria deixar nessa terra, uma comunidade de discípulos. Mas uma comunidade que se distinguisse de qualquer outra comunidade da sociedade civil por um elemento. Se essa comunidade não se distinguisse pelo tempo, não se distinguisse pelo projeto político que tem, não se distinguisse pelo tanto de dinheiro que tem, não se distinguisse pela quantidade de pessoas que tem, mas essa comunidade que ele veio fundar e que ele deixar como seu grande legado de existência, era uma comunidade que se distinguiria, dentre outras coisas, ou melhor, sobre todas as coisas, pelo... Ele diz: vocês são meus discípulos, vocês são a minha comunidade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês serão distinguidos de todos. As pessoas olharão para vocês e distinguirão vocês como minha comunidade, como meu legado, pelo amor que vocês têm uns pelos
outros. Eu preciso levantar porque amor na nossa sociedade é algo absolutamente incompreensível. Amor virou um sentimentalismo banal, hollywoodiano, das nossas novelas e tal. Então, eu sou um pastor presbiteriano, não muito, e eu trago da oratória presbiteriana o vício de 3 pontos. O amor que Jesus quis falar, ele tem 3 características. 3. Para cada uma dessas características, eu vou precisar contar uma história, eu vou precisar repetir uma história. Primeira característica desse amor, que marca o legado de Jesus. Repetindo a história. Aqui na frente tem um posto. Eu fui nesse posto um dia com um pastor que tem aqui na igreja, que é muito bonito. A gente foi aqui nesse posto. Estávamos na fila, repetindo a história. A menina, que estava de muito mau humor no balcão, olha para mim e diz: "O senhor vai querer o quê?" Eu falei, não, ela me perguntou: "O senhor está na fila?" Eu falei, "Estou." Ela olhou para mim e falou assim: "O senhor já pegou a ficha?" Eu falei, "Já." "Vai querer o quê?" Desse jeito. Aí eu falei assim: "Pode ser um pão francês com queijo Minas?" Quase que eu pedi, pelo amor de Deus. Aí veio o pastor bonitão. Ela olhou para ele e falou assim: "E o senhor deseja o quê?" Veja, olha a flacidez desse bíceps. Vê se com um bíceps desse eu posso pretender ser bem atendido. Agora o cara, com a camisa colada, óculos Ray-Ban, óbvio. Até se eu tivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Eu saí dali pensando o seguinte, cara, absurdamente impressionante o fato de que a nossa sociedade, ela estrutura todas as suas relações em cima dos atributos. Se você é bonito, você tem grande chance de se dar bem. Se você é inteligente e fala bem, você tem grande chance de se dar bem. Se você tem qualquer atributo que a sociedade paga e valoriza, se você tem algum grau de reconhecimento, fama, sei lá o que, você pode saber que você tem chance de se dar bem. Se você tem uma determinada cor de pele, você tem chance de se dar bem. Se você tem uma determinada orientação sexual, você tem mais chance de se dar bem. É impressionante como a nossa sociedade, ela constrói relacionamentos em cima de atributos. Se você tem bíceps, você vai ser atendido. Se você não tem tecido adiposo, você tem chance de ser atendido. Não tem saída. Essa é a nossa sociedade. Você vale os atributos que você tem. Você vale os atributos que você tem. Você vale os atributos que você tem. Agora, a gente tem um grupo de amigos, 10 anos, a gente faz uma jornada de formação espiritual. Esse grupo tem em vários lugares. O Davi vai lembrar de um cara no nosso grupo, lá em Recife. Tinha um cara chamado Marcílio. Marcílio é um dos caras mais incrivelmente brilhantes que eu já conheci na minha vida. Tanto que nós encontramos Marcílio num momento difícil da vida dele, nós juntos nos cotizamos, ajudamos, voltamos, ele voltou para a universidade e é impressionante. 6, 8 meses depois, nós encontramos Marcílio no jeito e 6, 8 meses depois ele estava discutindo comigo o projeto de doutorado, de mestrado em filosofia dele, fazendo uma comparação entre Heidegger e Kierkegaard. Do nosso lado estava aqui o Romero. O Romero é segurança. E o Romero, coitado do Romero, ele estava olhando assim pra gente, assim, eu não estava entendendo nada. Absolutamente nada. E o Marcílio surfando. E fazendo pergunta. Chegou num determinado momento da reunião, uma outra reunião, o Romero olhou e falou assim: "Eu queria confessar um negócio para você. Eu não tenho nem o primeiro grau completo e eu me sinto muito tolhido nesse grupo, porque eu tenho vergonha de falar, porque eu tenho limitações intelectuais." Ele falou assim, por exemplo, o Marcílio. O Marcílio é um gigante perto de mim. E naquele momento, eu como mentor do grupo poderia ter feito uma coisa que a nossa cultura faz muito. Quer dizer assim, não, Romero. Você e o Marcílio são iguais. Não são iguais. Não são iguais. E eu disse, você sim está abaixo intelectualmente desse grupo, sim, por uma série de variáveis. Pela oportunidade de educação, por uma série de coisas.
Agora, posso dizer uma coisa? Não é isso que conta nas nossas relações. Eu não preciso nem elevar você para um nível de intelectualidade que você não tem, nem diminuir o que você não é. Eu quero te dizer que não é isso que estrutura as nossas relações. Nós temos um conceito equivocado de igualdade, nós não somos iguais. A comunidade de Jesus nunca vai chegar e dizer assim: Eduardo, o seu bíceps de fato é um bíceps. Não flácido. Não, filho, o teu bíceps é flácido, só tem um detalhe. Não é isso que estrutura as nossas relações. Imagina uma comunidade onde a gente não perca os nossos atributos, onde a gente não perca aquilo que nos diferencia, mas na hora do vamos ver, a gente sabe que não é o nosso atributo que conta. Que o que eu vou sentir saudade, o que conta, não é com brilhante, com intelectual, com bonito, com feio, com articulado, com não articulado, com branco, com azul, com verde, porque essas coisas nos diferenciam, mas não determinam as nossas relações. Imagina uma comunidade onde esse amor fosse a tônica. Um amor onde o que vale é quem eu sou, não o que eu tenho para entregar. Até porque, para nós, eu ainda estou entre os 40 e 60, mas para quem passou dos 60, a gente vai percebendo cada vez mais que a sociedade vai diminuindo o olhar sobre os nossos atributos, na verdade, e vai ficando o quê? Aquilo que a gente realmente é. Primeira característica deste legado de Jesus, uma comunidade onde as relações não se estruturem no atributo, nos atributos. As relações de amor se estruturem naquilo que de fato a gente é, a pessoa que a gente é. Segunda característica dessa comunidade de amor que Jesus pretendeu. Eu preciso te contar uma outra história. Repito a história. A rede americana Target, quem vai aos Estados Unidos, compra no Walmart ou no Target. Que Target em inglês é alvo. É uma loja de departamento gigantesca que você compra qualquer coisa. Camisas que custam R$400 aqui, custa $30. Paraíso de consumo. Maravilha. A Target fez um negócio absolutamente inusitado. Hoje, como você sabe, todas as vezes que você faz qualquer transação digital, você deixa um rastro. Tudo que você faz, você deixa um rastro. Se for aqui no Hortifruti e passar teu cartão, você tem um rastro. Alguém sabe que você comprou uma açaí. Alguém sabe. Imagina quantos clientes tem a Target, uma loja gigantesca espalhada por todos os Estados Unidos. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Hoje tem um elemento que é fortíssimo nas empresas, que é: eu tenho uma quantidade absurda de dados. O que eu faço com eles? Tem um negócio chamado data mining, que nada mais é do que você aplicar filtros sobre essa quantidade de dados, para que essa quantidade de dados te dê o teu perfil, o perfil do cliente, e aí a empresa possa amar mais, amar mais. Ela quer te conhecer para amar mais, para aparecer no teu aniversário. CEO da Target: olá, tudo bem, Eduardo, que bom que você passou aqui, eu estou no teu aniversário. Dá um abraço na Márcia. Sabe por quê que essas empresas querem fazer isso? Porque elas querem ser mais eficientes. A Target tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dados. Sabe o que a Target fez? Jogou filtros sobre os seus dados, para que os dados pudessem dar filtros, são, enfim, detalhes aí técnicos que você pergunta aos dados e os dados te respondem, você filtra por faixa etária e tal. E elas queriam saber o seguinte: quem são as mulheres que estão querendo engravidar? Para quê? Para a gente mandar promoção antes. Aí vocês, como é que eles vão saber disso? Por exemplo, eles meteram um filtro nos seus dados e viam o seguinte: se, hipoteticamente, Joana, que está aqui do meu lado, começasse a comprar demais magnésio, creme, os dados diziam: eis aqui o perfil de alguém que quer engravidar. A Target pegou isso, pegou o perfil e mandou pacotes de promoção por e-mail de fralda, tipo: você tá pensando em engravidar? Nós temos a fralda, nós temos isso, nós temos isso. Um pai ficou irado com a Target, porque quem recebeu a mensagem foi a filha dele de 14 anos.
Ele ficou desesperado da vida, ligou no call center da Target e pagou o maior geral. Falou, vocês estão malucos? Minha filha de 14 anos, você está mandando propaganda de fralda dizendo que ela vai engravidar. Estamos na era do cliente. O call center pegou, entubou, ficou quieto. 15 dias depois, o pai, com muita humildade, liga de novo na Target e diz, eu estou ligando para pedir desculpas. Vocês aparentemente sabiam coisas que eu não sabia da minha casa. A filha dele estava grávida. Desculpa, gente, mas bem-vindo ao tempo onde a Target sabe primeiro que tua filha está grávida. Sabe por quê? Na nossa sociedade, quanto mais informação você tem, mais poder você tem sobre outra pessoa. Tem uma palavra hoje no Brasil que faria estremecer não qualquer auditório, mas se eu estivesse falando em algum auditório e usasse a palavra dossiê, isso é capaz de... Imagina, eu no auditório, você tem informações a seu respeito, a depender do auditório, eu começo a vazar. Posso dizer uma coisa? Na nossa sociedade, quanto mais eu sei a teu respeito, mais poder eu tenho sobre você. Quanto mais eu te conheço, quanto mais eu sei do teu perfil, mais eu tenho poder sobre a sua vida. Agora imagina uma comunidade onde o que você sabe a meu respeito nunca vai ser usado contra mim. Imagina uma comunidade onde eu não tenha medo de me expor, porque o que você sabe a meu respeito, mesmo o meu pecado mais oculto, nunca vai ser usado para me vulnerabilizar. Imagina uma comunidade onde, por ter certeza de que a minha fraqueza e quem eu sou não será usada contra mim, eu tenho toda a liberdade para ser e dizer o que penso e quem eu sou, sem medo de que isso vai impedir que eu seja aceito e amado. Durante um período da minha vida, aqui na Barra da Tijuca, eu dei assistência pastoral a uma clínica de recuperação de pessoas com problemas de adição, de vício. E eu fiz questão, eu ia na reunião específica das pessoas que estavam se recuperando, mas eu fui especificamente no dia da reunião das pessoas que tinham problema de adição com droga, álcool e as suas famílias. Aquela eram as reuniões mais incrivelmente mágicas e doloridas. Eu não vou esquecer nunca de um dia o pai olhar para o filho na frente de todo mundo e dizer: eu quero que você morra, porque o seu vício destruiu a nossa vida. O meu desejo é que você morra. Eu já perdi a conta de quanto tempo eu tenho de pastor. Eu nunca vi um grau de honestidade numa reunião da igreja a esse ponto. Não é porque a gente não tem esse sentimento, é porque talvez a gente não tenha espaço para expressar. Quando eu vi aquilo, eu entendi que aquelas pessoas já tinham perdido quase tudo. Vão perder o quê? Reputação. Imagina, você está num lugar onde você encontra espaço para você colocar para fora tudo aquilo que você é, sente e pensa, e ainda assim você se amar. Um espaço onde poder não advém da informação que eu tenho contra você. O amor me leva a perceber que o seu coração é um solo sagrado, e quando você deixa eu pisar nele, nada que eu sei a seu respeito, nem que você sabe a meu respeito, nada é capaz de atrapalhar nosso amor. Imagina uma comunidade assim. Terceira característica, repito a história. Fui almoçar no restaurante, casal adolescente apaixonado do meu lado. Eu digo adolescente, ele era com espinhas no rosto. Ele meio que mudando de voz. E eu comendo e observando os dois.
Ele falando com ela, e ela no celular. E ele carinhoso com ela, amor, e ela no celular. Aquilo já foi me subindo uma raiva tão forte, que eu já comecei a idealizar eu pegar o celular dela e quebrar com martelo. E aí ele foi insistindo e ela no celular. Por favor, meninas, nesse caso foi a mulher, podia ser o homem, tá? Aí ele olhou para ela e falou assim, poxa amor, eu te chamo para o restaurante, eu pago o que eu quero pagar aqui pra gente, e você nem olha para mim? Cara, aí eu deixei meu tarefa, falei, pô, eu quero ouvir o que vem lá. Ela olha para ele, vocês não vão acreditar o que ela disse. Ela olha para ele, e a minha esperança era, oi amor, desculpa, deixa eu desligar. Não, isso aqui que ela disse? Porra, você tá ficando muito chato, né? Subiu um troço, subiu uma raiva. Quase que eu sento na mesa, pego, assim, deixa eu falar um negócio para você. Quantos anos você tem, filho? Quantos anos você tem? 17, eu tenho 53. Deixa eu falar uma parada. Homens, na média, são insensíveis, não românticos e não entendem metáforas. Confere? Você está falando, está discutindo a relação, você está tentando falar uma parada, ele está aqui. Homens são insensíveis. Você sabe quanto tempo leva para um homem, cara, ganhar um grau de sensibilidade? 20 anos de relação. 20, na média. Tem as maravilhosas exceções. Eu estou falando na média. Você sabe quantos anos um homem demora para entender assim? Pô, cara, deixa eu falar o seguinte, tem um dos ministérios da minha vida para fazer essa pessoa do meu lado feliz. 20 anos demora para isso acontecer. Eu falei assim, filha, deixa eu falar assim, olha, esse menino está apaixonado aqui. Isso aqui que tu está entrando na tua frente é ouro puro. Desliga a porcaria desse celular, pede perdão para ele. E sabe o que a frase que eu queria dizer para ela? Por favor, vem aqui. Desarme-se, minha filha. Para de defender esse troço chamado ego. Diz perdão, amor. Eu vou deixar o celular de lado. Desarme-se. Deixa eu falar um negócio para você. Aprendi na minha faculdade. Teólogo francês. Eu ensaiei 4 meses para dizer isso. Vamos ver como é que vai sair, tá? Em francês, se eu quiser dizer assim, o Deus dos exércitos, eu vou pagar bem, mas tudo bem. O Deus dos exércitos em francês é assim, le Dieu, o Deus dos exércitos armés. Então, se eu quiser dizer o Deus dos exércitos, eu digo assim, le Dieu des armés. Armé. Vamos juntos? Le Dieu des armés. Le o de Deus dos armés exércitos. Sabe como é que é a palavra desarmados em francês? Desarmé. Presta atenção. Le Dieu des armés, o Deus dos exércitos, e a palavra desarmado também é desarmé. Aí o teólogo viria e dizia assim, le Dieu des armés, c'est le Dieu, o Deus dos exércitos, é o Deus desarmé. É o Deus? Le Dieu des armés, o Deus dos exércitos. Aí quando você pensa no Deus dos exércitos, você pensa no Deus absolutamente poderoso, armado até os dentes, mas diz assim, não. Le Dieu des armés, c'est le Dieu des armés. O Deus dos exércitos é um Deus desarmado. Esse Deus que a gente chama do Deus dos exércitos, que a gente tem o vício de colocar como o Todo-Poderoso, aquele que aparece montado no cavalo, parece não ser muitas vezes o Abba, que troca o cavalo pelo jumento. Sabe quem é o Abba? Jesus de Nazaré. O Deus que desce, se vulnerabiliza, encarna, se deixa mostrar, se aproxima, sai da montanha, onde só Moisés o via de costas, e desce para falar com a gente na cara de Jesus de Nazaré. Le Dieu des armés, c'est le Dieu des armés. O Deus dos exércitos não tem armas até o fim. Esse Deus dos exércitos encontra a sua força exatamente na sua fraqueza. Esse nosso Deus, ele é poderoso porque é vulnerável. Imagina uma comunidade onde a lógica do amor, e eu posso te dizer uma coisa, se você ama, se prepara. Se você ama, se prepara que você vai se tornar uma pessoa
vulnerável. Alô, 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 casais. Não levanta a mão, não levanta a mão, não levanta a mão. Quem aqui já foi dormir sem falar um com o outro? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Quem aqui já ficou com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva, que de manhã foi assim, você é a pessoa mais importante da minha vida. De noite, ou no dia seguinte, assim, que raiva que eu tenho dessa pessoa. Quem aqui já nunca fez um pacto? Diz assim, cara, eu vou ficar 4 dias, eu vou ficar uma semana sem falar com você, esse pacto inteiro. Aí você monta esse pacto. E com 1 dia e meio você começa a quebrar esse pacto. E aí você volta, sabe por quê? Porque se você ama, você é vulnerável. Só pessoas que não amam aguentam ficar sem falar com a outra durante muito tempo. É muita força, é muita falta de vulnerabilidade. Quem ama fica meloso mesmo. Quem ama bate na mesa e diz, mas depois você volta. Sabe por quê? Porque le Dieu désarmé, c'est le Dieu désarmé. A pessoa armada é a pessoa desarmada. Quando você começa a se desarmar, quando você começa a se desarmar, quando você começa a se... você vai ficando mais vulnerável, mais vulnerável, mais vulnerável. Às vezes, sabe o que passa na minha cabeça? Uma loucura do tipo, cara, como eu sou uma pessoa vulnerável hoje. Como eu sou uma pessoa vulnerável? Sabe por quê? Eu amo tanta gente e a possibilidade de vulnerabilidade é absurda. Cada vez mais absurda. Imagina uma comunidade. Imagina uma comunidade. Onde o amor, onde nós fôssemos pessoas desarmadas à luz do Deus, que é o Senhor dos Exércitos, é desarmado. Eu volto, só para a gente rememorar. Primeiro ponto, uma comunidade onde os atributos não são a causa das nossas relações. Sabe, nesse primeiro ponto, eu e o David, a gente quase sempre almoça juntos. Aqui nesse shopping aqui na frente. Um dia a gente estava almoçando aqui, eu olhei para ele e perguntei, cara, fala para mim uma coisa que você gosta de você. Uma coisa que você gosta, uma coisa que você curte, uma coisa que você olha para você no espelho e você se orgulha. Sabe por que eu falei isso, cara? Pô, quantas vezes as nossas relações são extremamente negativas? Você já reparou? Fala uma coisa que você se orgulha. Eu me lembro dele com lágrimas nos olhos. A gente aqui sentado. Tinha uma menina varrendo o chão aqui no shopping. E ele olhou e falou assim, tá vendo aquela menina? Lembra disso? Tá vendo aquela menina? Você e ela, para mim, são a mesma pessoa. Ou seja, cara, não são os meus atributos, nem os atributos dela. Que amor é esse? Que comunidade é essa? Onde eu chego bonito, continuo bonito, chego feio, continuo feio, mas sou amado. Que comunidade é essa onde eu posso dizer e ser quem sou e ainda assim isso não vira contra mim? E você sabe por que muita gente, cara, tem toda uma geração, fala isso com o coração partido, tem toda uma geração que não conhece a mensagem de Jesus por uma razão muito simples, não podem ser quem são. Imagina uma comunidade onde o ícone dela, a narrativa teológica, o Deus dela, Serebi, desarmado. É um Deus desarmado. Um Deus que encontra força na proximidade, na intimidade, na vulnerabilidade. Fecho fazendo uma pergunta. Se existir uma comunidade assim, qual é a força da sociedade civil mais poderosa do que essa igreja? Fala para mim. Que inferno pode lutar contra essa força? Se ela for tão poderosa, nesse sentido, amor gerando poder, quem é mais poderoso? Quem seria mais poderoso do que uma comunidade assim? Partido político? Sindicato? Quem? Entendam que Jesus foi ambicioso. Ele teve a ambição de deixar aqui na terra uma comunidade assim, com esse tipo de amor. A gente tem 18 anos de jornada, a gente tem 13 anos de organização, a gente está 2 anos aqui, mas eu queria dizer um negócio para vocês. Com todos os nossos erros, e talvez eles sejam bastante, eu quero dizer um negócio para vocês. Eu me orgulho de fazer parte dessa comunidade, porque aqui, parte disso, não na sua plenitude, de alguma maneira acontece.
E eu fico extremamente feliz de fazer parte dessa história com você. E agora a grande pergunta para a gente fechar é: mas e se a gente não conseguir ser tudo isso? E se a gente ainda continuar aquém? Repito a história. Não acredito num juízo final, até porque precisávamos de outras imagens de juízes. No juízo final, conforme se descreve por aí, porque eu não sei se me seria confortável imaginar que morrer hoje do outro lado teria, sei lá, um Gilmar Mendes me julgando. Não, talvez aí, porque conseguiriam abrir as portas e não iria para o inferno. Mas as metáforas podem ser mudadas. Se existir algum juízo, vou te dizer como é que eu imagino. Morri agora. E o pai da parábola do filho pródigo, sabe aquele pai que ficava esperando o filho voltar para casa? É ele que eu vou encontrar. E aí, eu vou chegando perto e nada de fogão a lenha, máquina de Nespresso. O anjo Gabriel, voluto Roma ao ristreto. Roma, quantas gotinhas eternas, beleza? Quem lembra, sabe o que é céu? É o lugar onde batata frita não faz mal. Céu é o lugar onde o médico te receita petit gâteau todo dia de semana. Céu é o lugar onde sorvete não provoca tecido adiposo. Isso é céu. Estou ali, sentado à mesa. E aí, eu olho para o pai, que no meu caso é mais materno do que paterno. Olho para o pai que sabe ser mãe, uma mãe que sabe ser pai. E quando eu olhar aquele olhar de amor, se tem algum juízo, é o juízo do olhar de quem me ama. Vocês lembram quando Pedro negou a Jesus? 3 vezes, lembram disso? Pedro chegou numa ceia e falou: Senhor, Pedro era uma figura, mas tem que encontrar Pedro do céu. Para cá, você é o cara mais sem noção da história do cristianismo, mas você é muito, muito interessante. Pedro falando assim: na última ceia, Senhor, não estou querendo fazer inferno não, mas essa galera vai todo mundo te abandonar, só eu vou ficar do teu lado. Aí Jesus: meu filho, se desarme dessas suas idealizações a seu respeito. Você não é tudo isso. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Viria um teólogo me ensinar que Pedro nunca mais se recuperou do canto do galo. Toda vez que o galo cantava, Pedro se desesperava, porque encontrou-se com si mesmo. E aí, a gente está ali, e sabe, olhando, o olhar de Jesus, e Pedro negou. E Lucas registra uma cena que não vai sair nunca do meu coração. Diz que depois que Pedro negou Jesus, ele olha para Jesus e ele encontra o olhar de Jesus. O que você acha que tinha naquele olhar? Tipo, não te falei, seu mané, que você não é isso tudo? Era isso? Imagina, os olhos de Jesus totalmente marejados, como se dissesse: cara, nem a sua negação é capaz de nos separar. E imagina, eu vou te falar uma coisa louca. Você saber que quando a gente peca, a gente tem uma necessidade inconsciente de ser punido. E quando quem nos deveria punir não nos pune, a gente fica lá dentro achando que a gente precisa ser punido. A grande punição da nossa vida não vai ser um Deus metendo o dedo na cara da gente com os nossos comportamentos. A grande punição vai ser olhar para o olho dele e ver tanto amor, apesar de quem eu sou. Te pergunto agora: por que a igreja no Brasil tem 30 milhões de pessoas, televisão, dinheiro, estrutura política, e a gente ainda pode ser considerada apenas, às vezes, não a força que Jesus disse que poderíamos ser? Porque o legado que ele quis deixar aqui nessa terra era uma comunidade que seria distinguido por esse tipo de amor, onde atributo não conta, onde informação não se vira contra mim, e onde um amor que me faz absolutamente
vulnerável. Por favor, gente, daqui um pouco eu e você passamos, mas não esquece dessa nossa conversa hoje, porque ela é a base de tudo aquilo que a gente quer continuar a ser, continuar a fazer. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, por favor. Pega a mão. Será que a gente podia ficar em pé? A gente vai cantar uma canção. E nessa canção diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma, uma semente, uma só mente. Essa canção fala que nós somos o galho ligado à parreira. O galho somos nós. A parreira, a árvore, é Jesus. E essa canção ela fala, ela é uma poesia sobre um dos momentos áureos da igreja. Quando a igreja, de alguma maneira, encarnou de maneira muito intensa tudo isso. E eu queria que a gente levantasse o peito, porque esse peito para cantar essa canção, esse é o hino do nosso aniversário. Eu queria que a gente pudesse celebrar, juntos a incrível igreja que nós somos. Eu queria que a gente pudesse celebrar o fato de que nós aqui descobrimos um tesouro. A gente descobriu Deus de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso grande tesouro. Nós somos cristãos e o nosso olhar está sobre Ele como a grande referência da nossa vida. E eu queria que Ele pudesse nos dar o privilégio da gente continuar juntos, e fazendo dessa comunidade aqui, fazendo dessa igreja aqui um lugar onde esse amor seja a base. Não sejam os atributos, não sejam as informações, que esse amor nos torne cada dia mais pessoas vulneráveis, que não temem a intimidade, que a gente aprenda que le dit désarmé, c'est le Dieu désarmé, que o Deus Todo-Poderoso só o é porque é todo vulnerável, de que há um estranho poder que nasce da fraqueza, e que a gente seja fermento nesse bairro, nessa cidade, que a gente continue no caminho para ser uma igreja que dialoga com a cidade, que caminha com a cidade, que influencia a cidade e que marca o seu lugar na cidade, não pelo tamanho do seu tempo, não pela quantidade de recursos financeiros, mas marca porque nós somos o legado de Jesus, uma comunidade de amor, e contra ela nem a porta do inferno prevalecerá. Vamos juntos? A multidão dos que creram era só o coração. Nosso
abraço na pessoa que está do seu lado e assim a gente termina. Abençoa.